Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do nosso podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just, e estamos com mais um programa imperdível para as nossas mentes inquietas que nos acompanham toda semana. Muita coisa está acontecendo no Brasil e no mundo nesses últimos dias. Tava até difícil de escolher a pauta da semana, mas boa, chega aí, já apresenta o tema pra gente. Fala, monamores, muita coisa rolando, né, André? O inquérito das fake news, Bolsonaro posando de rei do gado, apareceu lá com o cavalo para prestigiar mais uma manifestação golpista lá em Brasília, e do outro lado a gente viu as organizadas promovendo um ato de resistência em São Paulo. No Rio de Janeiro, o Movimento Negro puxou uma manifestação contra o genocídio. Nos Estados Unidos, atos contra o racismo e a violência policial, que tomaram uma proporção nacional e até internacional. Enfim, muita coisa. O que mais te chamou a atenção nisso tudo que rolou nas últimas semanas, amigo? Nossa, era só a pergunta do milhão, né? Que tá difícil. Mas não sei, Mabô, eu tô sentindo, não sei se é muito precipitado para dizer, mas tô sentindo alguns ares de 2013 aí, igual a galera tá falando, também sinto da mesma forma, mas por uma ação horizontal, sabe, que tem acontecido, das pessoas se unirem, das torcidas organizadas se unirem, então tem uma linha de frente que faz uma contraposição na realidade e na força mesmo, né, porque o povo tem medo, tanto que o Bolsonaro falou, não vão no domingo, porque eles sabem que o povo que está na rua agora não tem tanto mais para perder nessa política. Então, acho que a gente está começando a parear a nossa relação de força. Pode ser, tá começando a vir um enfrentamento mais de igual para igual, talvez, não sei. Eu acho que a gente está começando a conversar de verdade, entendeu? Parar de levar tudo na boa, achar que dá para conversar com fascista. Às vezes não dá mesmo. E é isso que a gente costuma conversar aqui, falar no nosso programa, né? Então isso me chamou a atenção. Tem outra coisa que me chamou muito a atenção também. É o fato, por exemplo, aqui em São Paulo, do governo Dória começar a recuar no enfrentamento à pandemia, e seja no lockdown, seja na relação de estimular que as pessoas fiquem em casa. Então, dá um susto também de ver o capital ganhando, entendeu? Ganhando essa relação de força. Não, total, também. Porque eu acho que o lockdown agora tá fora de cogitação, porque os empresários conseguiram fazer uma pressão forte que a gente não acho que se deu conta pra cima do Dória, e ele, enfim, vamos ver, eu acho que se em algumas semanas o resultado começar, tipo, o tiro sair pela culatra, talvez ele reveja, né, mas tudo temos que aguardar, porque não dá pra prever nada no atual momento, né? E ao mesmo tempo, né, a gente vê a sociedade se mobilizando para sair de casa mesmo, para protestar contra esses fascistas. Então, a pandemia está começando a entrar no segundo plano. Sim, pela primeira vez, né, em muitos meses. Então isso preocupa também, né? Não é de todo salutar, vamos dizer. Bom, gente, pensando no estopim da revolta norte-americana, nos paralelos que foram surgindo e começaram a ser traçados entre Estados Unidos e Brasil, no episódio de hoje a gente vai falar de racismo estrutural e Black Lives Matter. Temos um convidado especial, meu colega, que o André vai apresentar devidamente. Isso aí, hoje a gente recebe Vini Rodrigues, ele é doutorando em antropologia social na USP, faz pesquisas sobre masculinidades negras e periféricas nas manifestações de cultura popular. Ele também é produtor cultural, cofundador do coletivo Sistema Negro. E é isso. Seja bem-vindo, Vini. Oi, gente. Boa noite. Muito obrigado por me receber no programa. É uma satisfação vir aqui conversar com vocês nesse momento tão difícil de pandemia e uma série de outras questões políticas que vem emergindo aí na nossa sociedade. Bem massa essa conversa e necessária. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vai ser um prazer te escutar hoje, querido. É isso aí. Hoje a gente só conversa com o Vini. Estaremos todos juntos aí pelos próximos 50 minutos. Vamos, roda a vinheta, Renan. Black Lives Matter é um movimento que nasceu nos Estados Unidos e organiza protestos contra o assassinato de negros por forças policiais.
Há anos, eles trazem discussões sobre discriminação racial, brutalidade policial e o sistema de justiça criminal norte-americano. Tudo começou em 2013, quando eles lançaram a hashtag Black Lives Matter nas redes sociais após a absolvição de George Zimmerman, que matou o adolescente Trayvon Martin. Eles também tomaram as ruas em 2014 após a morte de 2 afro-americanos, Michael Brown e Eric Garner. Dia 25 de maio, George Floyd, de 46 anos, foi preso pela polícia em Minneapolis, Minnesota. A abordagem que levou à sua morte foi gravada e mostra a ação do policial branco que o assassinou enquanto ele estava algemado e de bruços no chão. Desde então, protestos em massa se espalharam por todo o país e novas cenas de violência policial estão circulando na internet. Já tem toque de recolher, o Donald Trump está ameaçando usar o exército para conter as manifestações na capital e usando como base uma lei de insurreição de 1807. Bom, acho que com base nisso a gente pode começar nossa troca de ideias com o Vini. Vini, a gente, retomando aqui, vê que o Black Lives Matter existe há muitos anos, mas agora parece que ele ganhou uma dimensão inédita, porque os atos estão se multiplicando por todas as regiões dos Estados Unidos de uma maneira que a gente não viu em 2013 e 2014. Por que você acha que agora a gente está vendo uma reação tão expressiva no meio de uma pandemia diante do assassinato do George Floyd por um policial branco? Então, eu acho que é isso, é pensar que o movimento surge ali em 2013, né? E eu acho que de lá para cá, o movimento tem crescido não só na internet, mas tem crescido enquanto ideia também, né? E eu atribuo um pouco desse crescimento a essa capacidade do movimento de se articular em redes, que é muito típico dos movimentos desse século XXI, os movimentos pós-ação global dos povos, no final dos anos 90, essa apropriação da tecnologia também, né, na construção desses movimentos, e isso faz com que a informação circule mais rápido, né? A gente pensar que vários atos de violência contra pessoas negras, mas também contra pessoas de outras raças, de outras etnias, eles têm sido filmados, né? E a gente sabe que a gente vive uma sociedade que tem um poder muito grande, que atribui um poder muito grande para a imagem, né? A imagem, ela é, acho que, o meio de mediação e de comunicação que a gente mais consome na nossa sociedade. E a gente pensar que, com esse avanço, essa popularização de aparelhos tecnológicos, né, de novas tecnologias de informação e comunicação, as pessoas tendo celular, elas conseguem cada vez mais filmar isso, né? Isso ser enviado e circular nas redes dessas pessoas e até na rede do próprio Black Lives Matter de uma forma muito rápida. Então acho que tem 2 pontos: a conexão de rede que esse movimento consegue estabelecer dentro dos Estados Unidos, ou seja, tendo vários pontos nodais aí que se conectam, e fora dos Estados Unidos também, né, porque eles acabam acendendo outras possibilidades de criação de Vida Negra Importa no Brasil, em outros lugares do mundo, e também eu acho que esse fator da imagem circular muito mais rápido, das pessoas terem como registrar. E o que espanta é isso: mesmo as pessoas tendo como registrar, ainda assim a polícia não faz o menor esforço em esconder que ela assassina as pessoas negras, né? E aí eu fico pensando que o Rodney King, lá em 91, ele também foi filmado, né? O espancamento dele foi filmado e veiculou na TV, mas veicular na TV atinge uma massa muito grande, mas não com a mesma velocidade que a internet permite, né, nesse tráfego de informação. Então, não é que, sei lá, a gente podia ter uma hipótese que, será que a polícia está ficando mais racista? Não, muito pelo contrário. A polícia sempre foi racista, continua racista, não é nem mais nem menos. O que acontece também é que a gente tem esse avanço da direita que tem potencializado o racismo, né? Tem tornado o racismo como uma ação válida, né? Como uma forma de atuação política cada vez mais comum. E de certa forma legitima também a violência policial, essa direita que ascendeu, né? Não, legitima totalmente, né? Porque com essa direita que ascende ao poder e começa a usar da violência como a linguagem principal, apesar que a polícia é sempre violenta, né? Qualquer menino negro que já foi abordado na porta da escola, como eu, sabe que a abordagem é sempre violenta, né? Se a violência não é física, é uma violência simbólica, uma violência psicológica muito grande. Então, acho que todos esses elementos fazem com que o Black Lives Matter ele tenha conseguido criar estratégias como um movimento ativista de conexão e disseminação de informação. Isso tem resvalado em vários lugares do mundo.
O que é legal também lembrar que a gente está falando que tudo isso é uma construção de rede, mas teve também uma inteligência quando criado em 2013, ficou conhecido só em 2014, mas quando criado, depois que deu projeção, foram 3 fundadoras, né? 3 ativistas fundadoras do Black Lives, Alicia Garza, que ela é da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, tem a Patrice Cullors, da Coalizão contra a Violência Policial em Los Angeles, e a Opa Autometi, da Aliança Negra pela Imigração Justa. E elas conseguiram, diante dessa projeção, montar uma fundação global cuja missão é erradicar a supremacia branca e construir um poder local para intervir nas violências às comunidades negras, né? Pelo Estado e pela polícia. Então, eu acho que tem uma inteligência que foi bacana desse movimento ter sido criado, é conseguir injetar uma potência financeira nisso também, né? O que você acha disso, Vini? Eu acho que, para além, né, dessa coisa da potência financeira e da mundialização do movimento, digamos assim, eu acho que essa inteligência, ela tá eu sempre tendo a pensar que as coisas estão na base, né? Eu acho que os efeitos que é isso um pouco que está trazendo, que são os efeitos da criação do Black Lives Matter, como algo de uma projeção internacional e tal, ele só dá justamente porque essa inteligência está na base. O que eu chamo dessa inteligência na base? Está na capacidade das pessoas se organizarem coletivamente. Eu acredito muito nisso, né? Em formas de organização que estruturalmente são mais horizontais, né? Claro. Onde as pessoas conseguem participar com pesos de igualdade, que não é tão verticalizado, onde as potências individuais de cada pessoa que está participando da construção desse movimento são valorizadas, né? Onde esses diálogos são estabelecidos de forma aberta. Então eu acho que isso são inteligências, conhecimentos aí que articulam tudo que vai ter como efeito depois, né? Tudo que vai surgir como efeito disso, dessa grandeza e proporção que o movimento criou. Assim. Em relação a isso que você comentou agora da questão da base, Vini, a gente está vendo muita comparação nas redes sociais de que não existem atos semelhantes no Brasil quando assassinatos de pessoas negras ocorrem aqui. Isso vem, inclusive, acho que num tom de cobrança que pode ser problematizado. E aí eu queria perguntar, por que você acha que existe uma diferença? Existe uma diferença? E se sim, por que? Se tem a ver com essa relação da base? Enfim, que hipóteses você teria sobre esse assunto? Sim, Mari. Sim, eu acho que tem uma diferença. Eu acho que a diferença ela existe. E aí eu vi uma coisa que me chamou muita atenção e me preocupou um pouco, foi a resposta às pessoas que estavam cobrando, era que a gente não deveria fazer comparação porque as histórias dos dois países eram diferentes. Aí eu falei, gente, qualquer pessoa que faz tudo comparativo, então agora se ferrou, né? Porque pensa comparativamente. E não é isso, né? A gente deve fazer as comparações mesmo com as histórias diferentes, pensando nessas diferenças para poder agir e para poder se organizar a partir dessa diferença. Então, uma coisa que é fundamental. Os Estados Unidos, desde o fim da escravidão, eles demarcaram uma color line, né? Uma linha de cor, né? Que foi um conceito até que o Webb Du Bois trabalhou bastante, que era muito, muito, muito mais visível, né? E aqui no Brasil, ao contrário, a gente tem essa linha de cor de uma forma um pouco borrada, uma forma embaçada. Por quê? Porque eles criaram um sistema de segregação e nós aqui, o que foi criado foi um sistema ou a teoria e a ideologia da democracia racial. Isso vai ter efeitos completamente diferentes nos dois países, né? Por um lado, que é os Estados Unidos, você vai ter um acirramento desses ânimos, né? Você tem uma população que está de fato encurralada, que está segregada, que é minoritária em termos numéricos, não só em termos políticos, e que precisa se defender, né? E esse precisar se defender, ele pode se converter em agora eu não vou mais me defender, eu vou começar a atacar, né? É como se os Estados Unidos fosse sempre aquela ideia de uma panela de pressão que fica ali no fogo, e se você não resolver que é tirar a panela de pressão do fogo, aquilo vai explodir. E o Brasil, por causa da democracia racial, ele criou uma certa mentalidade de sociedade pós-racial, sabe? Uma sociedade que não precisa mais discutir o racismo, que na verdade é o que todo mundo quer alcançar, mas que não está estabelecido. Mas isso transformou um pouco o racismo numa espécie de tabu na sociedade brasileira, né? Não se fala sobre isso. O Projeto Nacional de Miscigenação transformou o racismo em tabu. Então, você pode explicar um pouquinho o que é o conceito de democracia racial? Bom, o conceito de democracia racial ele surge no começo do século passado, em meados da década de 30,
Alguns atribuem ao Gilberto Freire a formulação do conceito, mas não foi só o Gilberto Freire, outros pesquisadores da época também trabalharam com esse conceito, não especificamente chamando de democracia racial, mas com as ideias. E ele basicamente é uma ideia que diz que no Brasil, justamente por causa da miscigenação, né, por causa das pessoas... E é engraçado que a miscigenação tem a ver com a vida privada, né, tem a ver com as relações amorosas das pessoas. Então, a chave de análise é a relação íntima das pessoas. Então, como essa relação ocorre, né, uma pessoa negra se casa com uma pessoa branca, tem relação, tem filhos, constrói família, etc. e tal, e ele faz essa leitura a partir da Casa Grande, da relação entre Casa Grande e Senzala, ele vai dizer que, na verdade, o Brasil, a Constituição do Brasil no seu momento colonial, ela não foi tão racista quanto a dos Estados Unidos, porque ele está comparando com os Estados Unidos, justamente, o Gilberto Freire. E ele vai dizer que aqui a gente conseguiu criar um país onde o racismo não é... Ele pode até aparecer enquanto ato, né, enquanto injúria racial, enquanto preconceito racial, mas ele não é uma ideologia de Estado, ele não é uma ideologia da nação. Então a gente tem uma sociedade que é democraticamente racial, a gente não deve falar sobre racismo porque o racismo aqui não existe, né, quando na verdade é uma falácia, porque o racismo aqui existe muito. Né? Não, e que é uma loucura, que se pegar o período colonial, essas relações ditas amorosas são advindas de estupro, né? Grande parte delas, né? Então tem uma série de questões pela chave de análise que ele usa. Óbvio que eu entendo também que ele estava tentando comparar com os Estados Unidos, eu acho que ele fez uma comparação que nesse tópico em específico foi muito mal sucedida, porque eu acho que a premissa que ele partiu e a conclusão que ele teve foram equivocadas, né? E aí depois outros pesquisadores aí foram mostrar que de fato havia um equívoco, e o movimento negro unificado, em 78, mas até os outros movimentos anteriores, cada vez mais começaram a questionar essa ideia da democracia racial, que é uma coisa que tem que ser questionada, porque um dos efeitos é esse da democracia racial. Aqui acontecem manifestações, óbvio que acontece. Quando os meninos morreram no Rio de Janeiro, houveram manifestações locais, só que a gente não consegue uma manifestação que consiga ter essa projeção e até mesmo essa carga de violência e de revolta que os Estados Unidos conseguem ter, né? Então, como eu falei que eles eram a panela de pressão racial, a gente é a panela com água. Fica fervendo, mas não explode nunca, né? Então, isso são os efeitos da democracia racial, assim, eu acho, pelo menos. E talvez eu acho que, como isso se disseminou com muita força, né? Eu acho que talvez até hoje tem muita gente que acredita que porque é um país muito misturado, a gente é uma grande harmonia entre as raças, né? Eu acho que talvez nos últimos anos só que a gente começou a desconstruir um pouquinho mais, com mais força, essa ideia do senso comum. Porque eu acho que se o movimento negro talvez estivesse discutindo isso há muitas décadas, para o cidadão assim, que não tem nenhum debate sobre raça, acho que essa ideia do racismo só começa a ganhar mais força nos últimos tempos. Não sei como é que você vê isso. Não, eu acho que sim. O movimento negro, tem alguns estudiosos dos movimentos negros, né, não é a minha especialidade, mas eu leio, enfim, fala que tem 3 fases, né, se a gente for colocar assim de uma forma um pouco mais tabulada, ele tem 3 fases, né? Uma primeira fase que é meio assimilacionista, ou seja, eram os negros querendo fazer parte da sociedade branca, e assim, articulando muito mecanismos culturais, de lazer e tal. Uma segunda fase que ainda é assimilacionista, mas que já começa a ter uma valorização da cultura negra, né? Nessa primeira fase não tem, a valorização é toda da cultura branca, e aí na segunda fase existe uma valorização da cultura negra, e a partir do MNU em 78, vira uma discussão totalmente contrária, que não é mais assimilacionista, que ela tem caráteres mais revolucionários, de valorização da cultura negra e de denúncia da democracia racial. Só que isso estava nos movimentos, não estava na boca das pessoas. E nos últimos 20 anos, e aí mais uma vez eu atribuo tudo isso com seus prós e contras à internet, tecnologia, tudo isso, a nossa capacidade de se comunicar muito facilmente, muito rapidamente, como a gente está fazendo aqui, nos últimos, 20 anos, 30 anos que sejam, isso começou a se tornar um tópico mais popular, mais comum, começou a cair um pouco mais na boca das pessoas, elas começaram a questionar mais essa ideia de um país que não tem racismo, né? E Vini, como que você vê esse apoio aí da indústria, da cultura? Você acha que tem um oportunismo
No caso, eu digo principalmente em relação ao Black Lives Matter e nos fatos que aconteceram agora, ou você percebe uma conscientização crescente, assim, as pessoas estão sentindo e querendo mudar o que está acontecendo? Olha, pensando em indústria, né, em indústrias, indústria cultural, qualquer indústria que seja, eu sempre acho que tem um misto aí, né? Eu acho que tem um misto de oportunismo com um misto de conscientização. Porque a gente está falando assim, não pode esquecer, estamos falando de indústria, estamos falando de mercado, estamos falando de mercadoria, de consumidores, né? Então estamos pensando dentro do capitalismo, que também é uma coisa que eu acho que a gente tem que voltar a discutir com mais força, que é o capitalismo. E eu acho que dentro desse contexto capitalista, as múltiplas indústrias, elas entenderam que há nichos de mercado, nichos de público para a revolta, né? Para as revoltas. Né, para as demandas políticas, das populações marginalizadas, demandas por direitos, enfim, que há um nicho de mercado para isso. Né? Então, eu acho que nesse sentido, institucionalmente, há um oportunismo. Né? Há um oportunismo aí. Porque se a gente pensar dentro do sistema neoliberal, que muitas escolas de negócios vêm trazendo aí, que tem que fazer da crise uma oportunidade. Então, qualquer crise, qualquer revolta, qualquer coisa tem que se transformar em uma oportunidade. Né? E aí, eu acho que alguns movimentos do espectro mais à esquerda, os movimentos com pautas identitárias, eles têm caído um pouco nessa armadilha, né, que é a armadilha neoliberal da representação e da representatividade. O que é que eu estou dizendo com isso aqui? Celebra-se muito o fato de uma marca fazer um comercial só com pessoas negras, ou só com pessoas trans, ou com pessoas que não são o padrão branco, hétero, cis, normativo. E tudo bem, eu acho que são ganhos, são pequenos ganhos, e num nível macro, pensando na população em geral, em como ela constrói imagético, é muito bacana. Mas a gente começa a fazer uma guinada aí, que tem um professor que eu gosto muito da Johns Hopkins University, que ele fala sobre isso, que é o Lester Spence, que é uma guinada neoliberal dentro das políticas negras, dentro das políticas libertárias, das políticas progressistas. Né? Então a gente tem essa guinada neoliberal que é muito, muito perigoso. Então acho que é sempre um misto de oportunismo com conscientização. O oportunismo está no institucional. A conscientização geralmente é dos indivíduos. Eu acho que de fato existem indivíduos dentro dessas empresas que acreditam realmente na causa e que acham que a partir do fazer institucional, empresarial, eles podem afetar as pessoas. Mas no nível macro, institucional, o oportunismo é o que grita mais alto na minha concepção. Você acredita que essas empresas... que tem a discussão de que, depois que o capital absorve essa demanda, eles vão colocar isso de alguma forma, educaria a população e enfim, naturalizaria uma vida menos racista. Será que isso é possível ou não? A estrutura do capital ela esvazia ao ponto em que isso se torna impossível? Eu acho que é impossível isso ser feito na dimensão que as pessoas esperam que seja, e não na dimensão no sentido numérico, mas no sentido de tomada de consciência mesmo. Que as pessoas, porque elas vão consumir produtos dentro da chave, que é uma chave muito comum, né, que é essa chave da diversidade, né, e que isso vai mudar a forma como as pessoas entendem a sociedade. Eu acho que é um pouco demais, eu acho que isso não muda, eu acho que isso abre espaço para que as pessoas criem outros imaginários de sociedade. E aí talvez isso deixe esse racismo um pouco mais frouxo, não só o racismo como qualquer outra forma de discriminação, fiquem mais frouxas. E aí você consegue até ter algumas entradas para conversar com as pessoas. É muito o efeito que a gente vê com as redes sociais. Né? Hoje eu estava vendo uma discussão em alguma dessas redes e uma moça comentou que mas agora se fala muito em racismo, se fala muito porque agora, cada vez mais, a gente tem a informação circulando. Não quer dizer que isso tem mudado as pessoas. Tem se falado mais nisso, mas ainda não tem afetado tanto as pessoas quanto se espera que afetaria. Mas eu acho que é sempre uma emboscada acreditar nessa guinada neoliberal e achar que as empresas, ou que o mercado, ou que a indústria está agindo para resolver problemas de ordem política e social. Eu acho que ele talvez deixe uma sementinha nas pessoas, né? Agora, se vai germinar ou não depende só de uma ação do grande capital, com certeza, né? Em relação aos atos, voltando agora um pouquinho para os Estados Unidos, quando a gente olha as imagens do que está acontecendo lá, a gente vê muita gente jovem
e também muitos brancos participando das manifestações. Eu queria te perguntar como é que você vê essa participação de um ato chamado pelo movimento negro, né? Esse é um assunto bem espinhoso. Eu sei, jogando a bomba aí. Mas é massa, eu adoro coisas espinhosas e acho que a gente tem que discutir isso mesmo. Eu vejo de uma forma positiva a participação de pessoas brancas nas manifestações chamadas pelos ativismos e movimentos negros. Eu vejo como algo positivo. Até porque, né, se a gente pensar que o racismo não é um problema do negro, é um problema do branco, e que ele é responsável por essa ordem social, né, nada mais justo que eles participem e que estejam ali tentando, aqueles que querem, aqueles que se intitulam como antirracistas, estejam ali na linha de batalha tentando reverter isso de alguma forma, nem que seja através da força, como tem acontecido nos Estados Unidos, nem que seja através de atos de revolta violentos. O problema disso é que muitos brancos ainda não conseguiram se entender enquanto brancos e se entender nessa posição que coloca eles como privilegiados numa situação de violência. O que eu quero dizer com isso? Dar cara a tapa à polícia. É muito diferente o meu amigo branco ficar ali na linha de frente no protesto e a polícia vir pra cima, não que ela não vai vir com violência, porque a polícia é sempre violenta, mas ela vai vir com uma outra carga de violência se tiver só pessoas negras ali na frente. Isso a gente já sabe, tá dito, e isso daí mostra, né, tem sido mostrado com a morte sistemática da população negra, principalmente dos homens negros. Então esse branco aliado, ele tem que absorver essa ideia antirracista, não só no discurso, mas como ato, né, e como posição de proteção às pessoas negras que estão envolvidas nessas manifestações, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Eles têm que saber qual que é a posição deles dentro dessa luta. Eles têm uma posição crítica e também uma posição efetiva na batalha, né? Quando a luta descamba para revolta e para ação na rua, né? Então acho que tem um pouco isso. E pensando na juventude, né, que a Mabu comentou que tem muitos jovens, eu acho que está muito alinhado com o desespero, né, das nossas gerações, sei lá... Dos millennials, né? Dos millennials, que nasceram nos anos 80, nos anos 90, eu já nem sei mais que geração que eu tô, eu nasci em 80, então não sei mais. Eu acho que você é millennial. Eu sou millennial? Eu já não sei mais. Eu acho que os mais novos do que a gente acho que são geração Z, mas aí os ouvintes me corrijam se eu estiver falando besteira depois, hein? Eu sou de 80. Mas então, eu acho que é uma geração que está de fato no desespero, né? Lá nos Estados Unidos, tem o Cornel West, ele trabalha com um conceito também que eu gosto muito, que é do niilismo negro. Que basicamente ele está dizendo assim, que a situação de violência dos negros foi tão extremada, é tanta e é tão contínua, que os negros americanos eles caem num niilismo que é de não ver mais perspectiva na vida, né? Isso ele está usando para justificar um pouco o comportamento que está sendo, que na época dos anos 90 ali estava sendo atribuído ao gangsta rap nos Estados Unidos, né? Que ele considera um pensamento super niilista e isso afeta a comunidade negra como um todo. Eu acho que agora isso tem se revertido, esse niilismo negro está se transformando numa desesperança tão grande, tão grande, tão grande, que ela barra o limite da vida. E aí quando a coisa bate no limite da vida, é a sua vida agora de fato que está em jogo, as pessoas elas tendem a reagir. Então vira uma revolta que eu preciso proteger a minha comunidade, aos meus, e agora é a nossa vida que está em jogo, então essa revolta cresce, e aí as pessoas começam a colocar fogo nas coisas, elas vão botar fogo nas coisas, né? Então eu acho que tem um efeito muito grande, essa ideia do niilismo negro e essa ideia do jovem que está de fato numa situação da qual ele não vê perspectiva de futuro, né? Sem emprego, sem educação de qualidade, sem nada. E, Vini, voltando um pouco ao ponto que você estava falando, a gente viu nas manifestações americanas e viu a discussão aqui também no Brasil dos brancos serem colocados ali na linha de frente. E assim, isso virou discussão aqui no movimento negro ou não? Olha, eu não acompanhei, até porque as ações aqui elas foram muito esparçadas, né? Então teve no Rio de Janeiro, teve em vários outros lugares, e eu não fiquei acompanhando. A discussão que eu estava vendo, que eu acompanhei de fato, era bem nos termos que a Mabo colocou, se os brancos deveriam ou não participar. Se eles participaram e assumiram essa posição que então assim, ó, vocês vêm atrás quebrando tudo, porque eu sei que vocês estão com muita raiva e a gente vai tentar segurar a polícia para vocês e vai ficar aqui na linha de frente. Eu acho que isso é ótimo, eu acho que isso inclusive era o que tinha que ter acontecido com os Black Blocs lá em 2013, enquanto todo mundo gritava sem violência, ela tinha que falar, não, a gente vai passar aqui, a gente que é pacifista, vai passar aqui de boa, cantando nossos hinos, gritando nossos slogans, mas deixa eles virem atrás quebrando tudo. Sacou? Lá atrás eles vêm quebrando tudo. Porque assim, tem uma dose da política que é feita na base da violência. Não tem definição de política que fala que a política
política é feita com amor e abraço e sorriso. A gente até tenta, mas assim, geralmente chega um limite que é o limite da violência, né? E aí as pessoas começam a agir. Quando você rompe com a ordem democrática ou os mecanismos democráticos de você buscar os seus direitos, você entrou na lógica da guerra. Então a guerra presume a violência. O Estado se assume o único detentor do direito à violência, mas, enfim, no momento que ele não te respeita, ele te coloca nessa posição de você lutar pela tua própria vida. Então... Mas, assim, eu fico pensando que a gente também tem que questionar o que é violência, né? Tipo, exato. Quebrar uma vidraça, quebrar um banco e quebrar uma loja é violência? Ou violência é a pobreza, ou violência é a fome? Violência é, enfim, jogar essa bomba. Pandemia mal cuidada. Enfim... O racismo não é a violência maior? Enfim, eu acho que às vezes também, eu não sei se vandalismo é a palavra, mas é que eu acho que equivaler às vezes essas ações como se isso fosse violento, eu não sei. Eu discordo completamente do fato de chamar isso de violência. Eu acho que essas formas de ação direta não comparam a violência em que o banco faz com as pessoas e escravizam elas em juros exorbitantes, e aqui do Brasil muito maior, do que uma vidraça quebrada. Eu acho não, que... é isso, propriedade você reconstrói, sei lá, substitui. Vida humana não, né? Exato, mas eu acho que, claro, que tem o efeito semiótico disso tudo, das pessoas condicionarem tudo isso como se fosse violência. Mas a gente sabe o quanto a mídia fez para que isso acontecesse. Mas eu acho que o que tá interessante nesse papo é que isso tudo tá acontecendo nos Estados Unidos, estão quebrando as suas vidraças, estão queimando suas delegacias de polícia, estão acabando com suas lojas de departamento extremamente capitalistas, e mais de 60% da população permanece apoiando os protestos. O que você acha disso, Vini? Primeiro eu queria te agradecer por ter trazido o termo que quando a Mabu perguntou, eu não sei se é violência, tá? Eu acho que a pergunta dela é super, super pertinente, e ela falou, não sei se é vandalismo, eu também acho que não, Mabu, acho que não é vandalismo, e aí o André trouxe o conceito que eu ia trazer, a ideia que eu ia trazer, que isso é ação direta, que é uma coisa que a gente está muito pouco acostumado a fazer, né? E que dentro, aí eu vou levar para a minha perspectiva política, a qual eu assumo mais. Dentro do anarquismo, isso é um princípio básico, né? Ação direta. Tem momentos, como foi trazido pelo André, que tem momentos que é preciso fazer guerra, né? E já foi dito pelo Clausewitz lá no começo do século que a guerra era a política feita por outros meios. Tem momentos que você precisa ir para a batalha, tem momentos que você precisa ir para a ação direta, não é mais discursivo. A gente tem que sair da lógica da narrativa. Vamos ganhar a narrativa. Não. Agora já não é mais sobre a narrativa, agora é sobre as vidas. E quando é sobre as vidas, a gente vai para a ação direta. Né? Então, eu acho isso é muito importante a gente começar a fixar algumas coisas para a gente conseguir, enfim, ter um pouco mais de potência mesmo nesses movimentos, né? Ô Vini, então já aproveitando que você falou aí de ação direta, anarquia, antirracismo e antifascismo anda junto? Sim ou não? Outra pergunta espinhosa que surgiu nos últimos dias aí também. É uma dicotomia, né? Porque veio as hashtags meio junto, um em seguida da outra, e aí a galera começou a opor, outro dizendo que, enfim, quero saber a sua opinião. Eu vi um post da Juliana Borges que me foi bem esclarecedor sobre essa treta, mas eu quero escutar, Vini. O que a Juliana falou? Ela falou que anda junto, que uma coisa não deveria se separar da outra, e principalmente no Brasil, em que o fascismo está claramente vinculado a manifestações racistas contra povos negros e indígenas. Isso só endossa aquilo que eu já sinto por ela, pelas coisas que ela escreve, porque eu penso a mesma coisa. Eu acho que tem uma confusão muito grande acontecendo dentro dos movimentos negros, né? E aí aquela hora que eu vou abrir para que as pessoas depois venham me apedrejar, porque faz parte. Eu acho que tem sido criado dentro da ideologia dos movimentos negros, da forma de ação, de organização e tudo, um pensamento quase apolítico e essencialista. Por que eu digo apolítico? Porque muitas vezes eu vejo a questão do racismo e a questão da posição do negro numa sociedade de classes e racista tratada como algo à parte do funcionamento da sociedade, que é o que as pessoas falam que é intersecção, mas não praticam, que é pensar que é um problema de raça, mas de classe, de gênero, que é uma série de problemas que se formam aí, né?
e aí o que acontece é que você separa a questão do negro, você cria um certo essencialismo negro, que basicamente é dizer assim, bom, então se a gente está separado, se o nosso problema é outro, se o nosso problema é diferente, então essencialmente é porque somos diferentes. Né? E eu não acredito em essência de nada. Para mim as coisas não têm essência nenhuma. Então não existe uma essência negra que diferencia, não. Os nossos problemas, eles fazem parte do mesmo tecido social que faz parte o problema das mulheres, que faz parte o problema dos homossexuais, que faz parte o problema dos imigrantes. É o mesmo tecido social. Está tudo conectado. Né? Todos esses problemas, eles fazem parte de um alinhamento social. E aí você pensa assim, poxa, o movimento antifascista, ou melhor, a ação antifascista, porque é até uma coisa que eu tenho me corrigido, porque a gente sabe que a ação antifascista não é um movimento organizado, as pessoas não fazem reunião, não. É uma ação que todo mundo se junta para combater o fascismo. E já existe há muito tempo, não é novidade. Quem tem o histórico aí dentro do anarquismo aprendeu sobre isso nos primeiros estudos. As ações antifascistas que aconteceram na Itália, na Alemanha, em vários países. Ele está combatendo um inimigo que é declarado. E que é um inimigo que ele tem uma amplitude. O fascismo, ele tem uma amplitude. Ele tem uma amplitude institucional, e agora vem sendo colocada por Trump, por Bolsonaro, dentro da democracia. E ele tem uma amplitude que aí eu gosto muito de pensar junto com Foucault, que é interna e individual, que são os fascismos internos que nós temos. Mas vamos deixar esse interno para outra hora e vamos falar só do institucional. Né? Então você tem um problema que é de ordem institucional, né? Que está sendo lá gerido pelo governo federal, pelo poder executivo. Nós temos no poder executivo um cara que tem ideias fascistas, já não é mais nem proto-fascista, já é fascista de fato, né? Mesmo articulando isso dentro de uma democracia. Então, você ter uma ação antifascista, ela não necessariamente, em termos essenciais, né, de essência, é uma ação antirracista, mas ela indiretamente ela também é, né? Porque o fascismo e o racismo andam juntos, eles são aliados. Né? Não é à toa que fascista na Europa fica caçando imigrante. Não é à toa que fascista aqui no Brasil, no ABC, fica caçando nordestino. Porque tem uma coisa, é isso, gente, a gente tá esquecendo. Tipo, tem os movimentos skinhead, de white power, porque tem vários, né? Então os white power, os carecas do Brasil, carecas do ABC, são todos movimentos fascistas que existem aqui desde a década de 80, né? E que agem coagindo, espancando pessoas. Então, assim, não tem como conversar, porque se um cara desse me pega na rua, ele me mata. Se um Bolsonaro desse me pega na rua, ele me mata. Então, assim, eu fecho com os antifascistas, porque eu preciso criar uma coalizão, preciso criar uma força para poder impedir esses caras que estão no poder no momento. Então, eu concordo com a Juliana, eu acho que uma coisa não exclui a outra, que a gente tem que aprender, os movimentos negros têm que voltar a aprender a conversar. Não é abrir mão de sua causa, não é colocar sua causa em segundo plano, mas sim a conversar com outros movimentos, fazer costuras estratégicas de aliança. Ô Vini, você consegue contar um pouco pra gente, assim, brevemente, como se estrutura algumas diferentes vertentes do movimento negro, que a gente sabe que é muito plural, e até por isso você tá falando, cara, essa é a forma que eu entendo, e obviamente o movimento negro tem diversas outras formas de pensar. Quais são as principais chaves aí de vertentes? Olha, eu vou falar de uma perspectiva muito pessoal e assim, muito de achismo, tá? Eu não tenho nenhuma pesquisa aprofundada sobre isso, são coisas que eu fico pensando, às vezes escrevo, mas não é nada então já vou assumir aqui que é muito meu isso. Mas eu acho que, assim, uma perspectiva que tem sido bem comum é essa perspectiva pós-moderna de representatividade. E aí, pós-moderna eu não estou usando como adjetivo que é ruim, não. Pelo contrário, eu acho que a pós-modernidade tem muitas coisas para nos ensinar. Mas o que eu estou dizendo, essa perspectiva pós-moderna que trabalha com essa coisa meio da representatividade e tal, que é a mais apolítica de todas, é que, primeiro, você resume tudo ao discurso. Você resume tudo ao discurso. Há duas coisas, né? Ao discurso e a quem enuncia o discurso. Então, se você reduz tudo a quem enuncia o discurso e ao discurso em si, você esquece outros aspectos que atravessam o discurso, né? E que atravessam as pessoas que estão discursando. Então a pessoa fala assim, os brancos não devem falar de racismo porque eles não sentiram racismo na pele. É como se o fato de eu ter sentido racismo na pele me deu uma extra qualificação para eu poder falar a partir da minha experiência. Claro, a partir da minha experiência. Mas eu não consigo falar de uma estrutura a partir da minha experiência. O mundo não gira em torno do meu umbigo, né? Então, o branco ele tem que falar assim sobre o racismo a partir da experiência dele, conectando a experiência dele com a minha. E essa perspectiva de representatividade e de uma pós
pós-modernidade meio tosca, ela fica pensando só o quanto nós podemos ser representados nos espaços, na mídia, nas instituições, nas empresas, no capitalismo. Ela não consegue superar a representação. Ela não consegue pensar mais assim, tipo, ninguém me representa e eu não quero ser representado nesse lugar. Eu quero criar uma outra coisa, né? Aí tem uma outra vertente, que essa, eu acho que ela é mais extremista, que ela é... Extremista não, porque ser extremista não é ruim, na verdade. Quer dizer, extremista, enfim, não é uma coisa... Eu não estou colocando isso como algo ruim, mas que talvez eu não concorde muito, que é essa que tende a um pan-africanismo separatista. Que é achar de fato que você pode criar hoje uma sociedade negra ou uma sociedade que tenha um destacamento do resto da sociedade que é branca, e se organizar e construir políticas, construir comunidades, enfim, construir uma série de coisas só da perspectiva de uma sociedade negra, o que é impossível, a gente sabe. É mais utópico do que, sei lá, qualquer tipo de revolução contra o Estado que a gente queira fazer sendo anarquista, que já é bem utópico. Isso é mais ainda, porque assim, a gente esquece que existe uma complexidade nesses encontros de diferentes povos no mundo, e que depois que esses encontros foram estabelecidos, eles não vão deixar mais de existir, né? Então, por um lado, eu acho que ela tem uma coisa muito utópica, mas por outro lado, eu acho que a valorização que eles trazem da intelectualidade negra, da cultura negra, de você revisitar a África, é muito potente. Então eu fico vendo que os dois pensamentos, não vou dizer facções porque nada de ser organizado, mas os dois pensamentos majoritários são esses. E aí tem outros por fora, né, que vão circulando por fora, que aí são diversos. Mas eu acho que esses dois são eixos pra gente pensar como os movimentos têm pensado hoje. Pensando um pouco na construção que existe, assim, da imagem do homem negro, no Brasil e nos Estados Unidos, você que é um cara que estuda masculinidade, o que você enxerga de diferença ou de similaridade nessa construção? Porque a gente ouve muito sobre a imagem do homem negro como violador. Enfim, ela se reproduz aqui no Brasil também. Se você puder contar um pouquinho pra gente, assim, a partir dos seus estudos na área. Oi, Mabu. Não, total. Ela se reproduz. Eu acho que existe isso, né? Existe um estereótipo bem caricatural e racista, como quase todos os estereótipos são, ou acho que todos, do homem negro, que ele não se limitou aos Estados Unidos. Ele ultrapassou as fronteiras e ele faz parte da diáspora, né? Essa imagem do homem negro como um catalisador de violência, ela é muito comum, e como uma figura ameaçadora, né? O homem negro ele se transforma numa figura ameaçadora. Eu acho que no Brasil isso se deu um pouco diferente do que é nos Estados Unidos, porque aqui o homem negro é, ao mesmo tempo, lá também, mas aqui eu vejo isso com mais intensidade. Ele é uma figura ameaçadora e, ao mesmo tempo, um objeto de fetiche, né? Justamente por ser essa figura ameaçadora, talvez, né? Uma hipótese aí psicanalítica que é o fetiche pela coisa que eu tenho medo, né? Então eu acho que isso é bem comum aqui no Brasil, no imaginário das pessoas brasileiras, assim. E o homem negro, tanto aqui quanto lá, ele tem essa questão que é super, super importante, eu tenho refletido cada vez mais, e nesse momento que a gente está vivendo mais ainda, que é não só o homem negro, a população negra em geral, mas eu vou recortar o homem negro aqui para poder ficar mais específico, que é essa proximidade e esse flerte com a morte o tempo inteiro, né? A vida de uma pessoa negra, de um homem negro, não é muito difícil nesse sentido, porque é isso, a morte aparece pra gente muito cedo, a possibilidade de morrer, né? Pra maioria de nós ela é muito cedo. Não gosto muito de trazer pro meu pessoal, assim, da minha vida, mas eu com 12 anos, eu ouvi pela primeira vez um PM apontar uma espingarda calibre 12 pra minha cara. Eu tinha 12 anos, né? E assim, eu era uma criança, eu tinha 12 anos, e assim, ele apontou uma espingarda calibre 12 pra minha cara, pra mim e pro meu primo, né? Eu 12 e ele 13, e a gente ficou assim, a gente nunca tinha passado por essa situação, e a iminência da morte tá ali, né? E isso causa também um pouco desse niilismo negro que o Cornel West fala, e isso tem como efeito a própria ação do homem negro no mundo, né? Que aí as pessoas problematizam muito paternidade, uma série de coisas que recai aí sobre os ombros dos homens negros como um problema, e que sim, são muito problemáticas, e que sim, nós passamos por isso e reproduzimos isso, mas eu acho que a
a semente que é plantada, eu acho que tem muito a ver com essa relação com a morte, né? A gente acaba desafiando a morte o tempo inteiro, e quem desafia a morte acaba não tendo medo de nada, e quem não tem medo de nada é irresponsável, se torna uma pessoa irresponsável. E se a gente amplia isso para o nível social, a gente acaba criando de fato uma irresponsabilidade social do homem negro, né? Que vem sendo trabalhada nos últimos tempos, muita gente falando sobre isso é maravilhoso, né? Pegando as intelectuais feministas negras tal para debater, mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tem várias semelhanças, algumas diferenças, mas acho que existe uma estereotipação padrão, assim, e generalizada do homem negro. Nossa, valeu um programa só pra falar disso. Não, e acho que essa imagem que você citou do homem negro como responsável pela violência, de certa forma, acho que autoriza bastante do que a gente vê em relação ao genocídio, porque esse homem negro é o inimigo público número 1, né? Se toda a violência está atrelada a ele, eliminá-lo não passa a ser mais uma coisa tão absurda, né? Na mentalidade de quem estrategiza esse tipo de ação contra a população periférica, enfim. Totalmente. Eu acho que grande parte das instituições policiais, principalmente a polícia militar, que é essa que a gente lida mais no dia a dia, ela trabalha nessa lógica, né? O extermínio da população negra em geral e do homem negro em específico é porque esse homem já foi construído como um ser perigoso, né? O racismo construiu esse homem como um ser perigoso. Então isso justifica que eu atire primeiro e pergunte depois. Isso justifica que eu entre na casa de uma família e dê 70 tiros e mate um garoto de 13 anos. Justifica, porque eu estou combatendo o tráfico, que é composto majoritariamente por meninos negros. Então olha como eles são todos perigosos, né? Então a sociedade brasileira, e principalmente a branquitude, eu percebo que às vezes ela sente muito mais, sente no sentido afetivo, a morte de um negro norte-americano, que sim deve ser sentida, e sente pouco a morte dos garotos brasileiros aqui, que se a gente pensar, nos últimos 2 meses, se eu não me engano, foram 4 ou 5 garotos negros que morreram em circunstâncias envolvimento com a polícia, em circunstâncias suspeitas de ação policial, né? E sem provas de que eles tinham cometido nenhum crime. Salvo engano, de 2019 para cá, ou seja, governo Bolsonaro e Witzel, Dória, toda essa gente escrota, eu acho que foram 12 mortes, mortes impensáveis, né? Mortes de atirar de um helicóptero para matar uma criança, porque uma outra criança negra também estava com guarda-chuva e aí suspeitaram que era uma arma, uma garota indo para o colégio. Muito complicado, né, cara? Eu acho que assim, por que precisa acontecer nos Estados Unidos para a gente olhar para essa situação? Isso é muito mentalidade não só racista, mas colonizadora, né? Que se dá isso? Os Estados Unidos acabam, pela importância geopolítica que os Estados Unidos têm, eles acabam sendo a referência para muitas coisas, né? E o que acontece lá acaba reverberando muito fortemente em vários outros países. Eu acho que, pensando em América Latina, no Brasil em especial, porque a gente sempre foi, como um amigo meu colombiano me alertou uma vez, vocês são os imperialistas da América do Sul. Brasil? Ele fala, existe um amigo meu colombiano, ele falou, existe um imperialismo na América, que é o imperialismo dos Estados Unidos, mas aqui na América do Sul, o imperialistas são vocês. Ele falou isso pra mim uma vez, eu tava nunca na pensei desse modo, velho. Eu também não, Mabu, eu fiquei tipo, ai meu Deus. E era numa conversa assim, de boteco, de amigos. Então pensando nisso, pelo fato da gente ter essa posição tão importante na América do Sul, de ser esse país, né, continental e tal, e de ter essa ligação muito próxima aos Estados Unidos, por causa da ditadura, por causa do que antecedeu a ditadura, enfim, os Estados Unidos sempre acharam que o Brasil era um quintal da casa deles, né? E os governos brasileiros sempre se assumiram como quintal da casa dele, acho que exceto um ou outro que botou um pouco mais de barreira, mas no geral, sim. O que acontece lá acaba reverberando aqui de uma forma muito maior do que o que às vezes acontece com o vizinho, sabe? Houve uma indignação quando morreu o João Pedro no Rio. Houve, não vou dizer que não, mas eu vi que houve uma indignação muito maior quando teve a morte de George Floyd nos Estados Unidos. E assim, era pra gente já estar botando fogo em tudo. Apesar daquilo tudo que eu falei, né, das nossas diferenças, se é pra gente se indignar, então a gente tinha que ter se indignado lá atrás, né? Só que então a gente começa a se indignar agora, meio que pegando essa onda, o que também é muito comum, né, ondas de protestos irem contaminando outros lugares, a gente vai pegando essa onda e começa a fazer isso agora, né? Antes tarde do que nunca. 제가 이렇게 한국말로 얘기하는 거 누구도 못 알아듣지만
E, assim, pra gente finalizar, Vini, agora falando, eu sei que não é papel dos negros ficar ensinando como branco tem que agir nas coisas, né? Mas o que você acha dessas publicações em redes sociais, do pessoal postar aí o Blackout Tuesday, aquela imagem de tela toda preta? O que você acha dos brancos ajudarem nessa disputa de narrativa? Como que você vê isso? Eu gostei muito mais da subversão que algumas pessoas fizeram ao Blackout Tuesday do que do Blackout Tuesday em si. Acho que eu não peguei muito a proposta, mas assim, eu vi pessoas fazendo uma subversão que era bem boa, que o Blackout Tuesday delas era postar foto de pessoas negras que elas acham referência, importantes, que devem ser seguidas, que devem ser lidas, que devem ser... Então, meu Blackout Tuesday não é postar uma coisa, não, é postar pessoas negras que têm coisas interessantes a serem ditas, né, que estão aí produzindo conhecimento em pesquisa, conteúdo em internet, conteúdo em outras plataformas. Então, isso eu acho legal, porque pelo menos surge um efeito que é de você dar visibilidade para essas pessoas, visibilizar a produção delas. Agora, essas ações na internet, subir a hashtag, assim, eu sei que tem uma importância, eu sei que faz parte do mundo que a gente vive, eu não condeno, não acho que é uma bobagem, não sou aquela pessoa conservadora que fala, não adianta nada subir hashtag e não ir pras ruas. Eu acho que você pode subir hashtag, você pode ir pras ruas, você pode só ir pra rua e pode só subir hashtag. Depende do seu espírito, né, do quanto de revolta tá emanando de você. Mas eu acho que assim, a gente achar que uma ação dessa é mais importante ou tem mais potência do que o que aconteceu na Paulista no final de semana, que foi o confronto das torcidas organizadas antifascistas, né, de ação antifascista, para barrar os bolsominions, lá, os bolsonazes, a gente está de fato descolado da realidade, né? Porque ali tá tendo ação política, ali tá acontecendo algo real, ou as pessoas botando fogo lá em Washington, perto da Casa Branca, fazendo o Trump se esconder num bunker. Isso é real, isso está acontecendo agora, né? Isso é um movimento da história acontecendo agora, em tempo real. Então a gente devia estar desencanando um pouco da internet, ou utilizando a internet para pensar como que a gente vai se organizar para as próximas, né? Mesmo no momento de pandemia, tem todas essas questões, mas é isso, porque o movimento real ele está rolando nas ruas. E outra que a gente viu algumas imagens no meio do caos lá dos Estados Unidos, eles, assim, o pessoal manifestando nas ruas na frente de uma delegacia de polícia em Miami. E lá em Miami, nessa delegacia em específico, os policiais se ajoelharam. O que você acha disso? Se ajoelharam, assim, apoiando a população. Sim, eu vi, eu não cheguei a ler a matéria, mas eu vi as imagens, assim, vi as chamadas das matérias e as imagens. Bom, a gente tem, né, a polícia antifascista aqui no Brasil agora. Existe um setor da polícia que é antifascista. Eu vejo com muita ambiguidade essas coisas, que eu fico pensando, mas se o cara é antifascista, por que ele resolveu virar polícia? É um questionamento. Mas eu já vi muitos se arrependerem, inclusive. E muita gente fazendo um trabalho bom também lá de dentro. Se arrepende e ao mesmo tempo fala, já que eu tô aqui, passei nesse concurso, vamos mudar esse negócio. Então, mas aí eu vejo isso, assim, né? Primeiro eu faço essa pergunta, mas depois eu penso, mas já que precisa ter polícia, eu não curto polícia, eu não sou fã de polícia, eu não vou ficar defendendo polícia, mas já que precisa ter polícia, já que a polícia existe, já que ela é um fato, já que a gente vive numa democracia liberal, o Estado de Direito precisa de uma força armada para exercer o uso legítimo da violência, que para mim o uso legítimo da violência é uma barbaridade, poxa, que pelo menos então tem policiais que estejam questionando a instituição por dentro, né? E tem policiais que entendam que se a vida das pessoas melhora, a vida deles também melhora, né? É que aqui eu não entendo muito essa coisa da formação dos policiais e tal, mas aqui eu acho que as polícias são formadas para serem inimigas do povo, para serem inimigas da população. Então elas não entendem que tudo que acontece politicamente, socialmente no país e que mobiliza a população, mobiliza a polícia também, porque a polícia faz parte dessa estrutura social, né? Ela está na sociedade. Só que aqui eles não conseguem entender que eles não devem ser inimigos do povo e sim se aliar ao povo quando as coisas estão ruins. E a gente tem um momento, agora, hoje, uma das piores situações que eu, nos meus 39 anos de idade, já passei na vida, entendeu? Em termos sociais e políticos. Assim, a gente tem uma pandemia, um governo fascista, gente negra morrendo, a torta e a direita, ou seja, tá um caos. E eu acho que falta um pouco desse pensamento crítico na polícia para entender isso. Então, se tem gente lá que tá fazendo, ótimo. Não vai ser eu, mas ótimo. Claro, e aí já fica até uma curiosidade, eu fiquei muito feliz de
ver isso, apesar de concordar contigo, de que é uma contradição em si, essa questão do cara ser polícia, enfim. Mas foi muito legal ver que é uma delegacia de polícia, que se você for olhar a história, eles fizeram um trabalho dentro da delegacia de conscientização e aproximação da comunidade. Tanto que uma das bandeiras, junto com a bandeira dos Estados Unidos, junto com a bandeira da Flórida, lá está uma bandeira LGBTQI+. Então, você já vê que não foi à toa que eles se ajoelharam, já tinha um trabalho sendo feito. Então, é um pouco do que você falou. Precisa rever essa formação para a guerra, né, das polícias, formação de um inimigo contra o povo. Sim, total. Eu acho que esse trabalho ele é emergencial. Como eu disse, não vou ser eu que vou fazer porque eu tenho suspeitas com a polícia sempre, porque ela sempre suspeita de mim. Mas se tem gente que está na disposição, que está na instituição e está fazendo, também não sou eu que vou condenar. Vou continuar achando esquisito o cara que virou polícia antifascista, vou. Mas assim, eu achar esquisito e as coisas funcionarem, tem uma distância muito grande, né? Então se isso começar a gerar efeitos positivos dentro dos quadros policiais, tá ótimo. Ô Vini, aproveitando que a gente já tá meio para encerrar o programa, deixa suas redes sociais para os nossos ouvintes te seguirem, para continuarem acompanhando reflexões suas. E se você tiver alguma, enfim, pensando um pouquinho no Blackout Tuesday, nessas ações que você achou que são muito efetivas, se tiver outras contas de outros pensadores sobre questão racial no Brasil para a galera continuar seguindo, enfim, se informando. Tá, bom, eu uso bastante o Instagram e o Twitter, uso pouco o Facebook, mas também uso. No Facebook me acha muito fácil como Vini Rodrigues, e no Instagram e no Twitter você também acha como Vini Rodrigues, mas fica mais fácil se usar a minha @, que é Velho Barreiro Papi. É uma piada muito longa que uma hora eu conto, mas é Velho Barreiro Papi. Vini com Y, não é meu nome é Vinícius com I, mas eu uso com Y para ficar mais fácil das pessoas me acharem. Foi minha alcunha internética aí. E algumas pessoas que eu queria indicar, eu queria indicar minha parceira de pensamento aí, que é a Foutine Marie, que é cientista política e super crítica, super radical e tem um discurso bacana e muitas ideias bacanas. Queria indicar meu amigo Olga Mendonça também, que também pensa imagem, audiovisual e também tem muita coisa bacana para compartilhar. O Túlio Custódio, também, que eu acho que eu já falei dele aqui, mas também é um parceiro aí de reflexões e de insights. A Isis Carolina, que é colunista de algumas revistas que eu não vou falar o nome porque elas não estão pagando nada, mas se vocês procurarem Isis Carolina, vocês vão achar. Também a Juliana de Jesus, que é produtora e pensa muito a produção cultural, produção artística a partir das perspectivas negras. Então eu já dei um monte de nome aí, pessoas que fazem muitas coisas diferentes, mas que são gente que me ajudam a pensar, que me ajudam ao Flip também, Flip Couto, que tem um trabalho no coletivo coletivo Amém, com a população LGBTQI+, soropositiva, então, e principalmente a população negra soropositiva. Então todas essas pessoas são as pessoas das quais eu estou sempre circulando aí em volta para poder aprender com eles, trocar. É sempre gente que tem muita coisa interessante aí para passar pra gente. Muito massa, querida. Muito obrigada, viu? Nossa, que conversa incrível. Eu acho que você tem que voltar. Só deixar a dica aqui, que eu acho que a gente tem que te chamar mais vezes pro programa, porque eu acho que foi uma contribuição muito boa para dar uma arejada nessa semana cheia de tretas, né? Na próxima vem o convite junto com a Foutine. Ah, maravilha, esse é meu sonho. Eu e Fufu juntos é um terror. Muito fechadíssimo. Bom, esse foi nosso programa do Justificando hoje, discutindo questão racial aqui com um pensador e estudioso do assunto, Vini Rodrigues. Seguimos aqui com nossos programas de quarentena, gravados à distância, sempre procurando trazer perspectivas progressistas sobre o que está rolando no Brasil e no mundo. Continue acompanhando a gente. Até semana que vem. É isso. Semana que vem, você sabe, segunda-feira, continuamos na Rádio Brasil Atual, São Paulo e região, e você encontra no final da semana no teu podcast favorito. Podcast Justificando. Valeu, uma boa. Valeu, Vini. Valeu, pessoal que está nos escutando. Um grande abraço e até a próxima semana. Enjoy lifetime in Italy.